Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta. Hoje é 28 de maio de 2019, sou Igor Fagundes, se liga aí. Bom galera, Bolsonaro deixou aí a sua opinião sobre as manifestações do dia 26 domingo. Vamos ver o que Bolsonaro falou? Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, ajuda a gente. Não esquece, aperta o sininho das notificações, porque senão você não recebe os nossos vídeos. Pois é, tem que apertar. Contraponto com os protestos da esquerda. O presidente Jair Bolsonaro continuou comemorando nesta segunda-feira, 27, no Twitter, as manifestações em apoio ao seu governo realizadas ontem. Bolsonaro, desta vez, fez uma contraposição entre a forma como os atos foram convocados e os protestos organizados pela esquerda, como os contrários à retenção de verbas das universidades federais. Cadê aqui? Na opinião do presidente, as manifestações bolsonaristas foram espontâneas, enquanto que a esquerda conta com o aparelhamento do Estado para arregimentar adesões. Devemos considerar que não há no país outro movimento com estrutura tão sólida e organizada quanto a esquerda, que por décadas ocupou espaços e aparelhou instituições para chegar aonde chegou, afirmou o presidente na rede social. Conseguir o mesmo espontaneamente, inspirando-se no bem comum, supera tudo isso, avaliou. A análise segue a tese de Bolsonaro de que os protestos pelas universidades são organizados por uma minoria que comanda as instituições de ensino federais e manipula os estudantes. Em entrevista na noite de ontem à TV Record, o presidente reconheceu que exagerou ao chamar os jovens manifestantes dos atos em defesa das universidades de idiotas úteis, mas trocou a expressão por inocentes úteis. Bom, tá aqui, gente. O que eu achei legal aqui, dois pontos que eu achei interessante na colocação do Bolsonaro. Vamos para a primeira, que foi a última, mas eu vou ler a primeira. Vejam só como é fácil você avaliar o caráter de um homem que é honesto. Bolsonaro soltou uma frase na manifestação do dia 15, né, chamando os universitários de idiotas úteis. Bom, chamando aqueles que faziam parte da militância, né? E você vê que ele vem à rede, numa rede de cadeia, numa rede nacional de televisão, né? E ele admite. E é isso que eu gosto no presidente, porque ele admite quando ele erra, ele sabe, né? Apesar de eu achar que ele não errou, porque a palavra que ele usou pode ter sido forte, né? Mas infelizmente existem universitários nessa categoria, né? Que são aqueles militontos que ficam, o PT fala, vai por aqueles, parece um zumbi, né? Eu sempre brinco aqui, né? Sempre falando que o cara pega os caras chegam pra eles, pegam um tijolo, aquele tijolo baianinho compridinho assim, e falam, isso aqui é uma rapadura, come. O cara vai, pá! Aí você fala, cara, isso não é uma rapadura, isso é um telefone. É uma rapadura sim. E aí quebra 3 dentes da boca, mas diz, tá gostosa, docinha, quer um pedaço. Quer dizer, aquele tipo de cara que tá mordendo o tijolo achando que é rapadura, porque disseram a ele que é rapadura. E ainda sente o gosto de rapadura. Então, é mais ou menos por aí. Então, eu acho que Bolsonaro, ele não errou, né? Ele pode ter usado a palavra até num termo forte. Mas aí o cara vem a público, tem a decência de dizer, não, gente, ó, a palavra foi forte, seria inocente. Coisa que o PT, inocentes úteis, coisa que o PT não sabe reconhecer. Os seus erros, as suas falhas, os seus fracassos. Não, eles continuam insistindo no papinho deles, né? Continuam. É igual o Cid Gomes falou, que era tempo deles avaliarem, né? Mas eles não querem avaliar, eles querem continuar na porcaria, enterrados até o pescoço. Outro ponto que eu achei legal aqui que o Bolsonaro colocou foi a questão da forma que foram convocadas as manifestações. Vejam só, nas manifestações do PT, das universidades, você tinha movimento estudantil, nos quais os presidentes são ligados a movimentos sociais que têm ligação com o PT. Então você já vê uma ligação partidária só aí. Nós vimos a organização por sindicatos, que também tem ligações com o PT, então mais uma vez uma ligação partidária.
e o próprio PT em si. Sem contar os movimentos sociais que têm ligação com o PT. Então você vê os 4 pontos chaves da organização da greve das universidades, todas elas tiveram a mão do PT por trás. Tiveram organizações ligadas ao PT, que buscavam interesses pessoais próprios. Como eu falei em outro vídeo aqui, eles saíram dizendo que era contra, que iam fazer uma paralisação para protestarem sobre a questão do corte de verbas na educação, que eles chamaram de corte. Não é corte, é retenção, mas tudo bem. Precisam voltar para a faculdade para estudarem sobre isso aí. Entender o que é corte e o que é retenção. Isso já mostra que a educação deles não é grande coisa. Bom, no fim das contas, qual foi o slogan do protesto? Lula livre. Que bexiga tem Lula livre a ver com corte na educação? Não sei. Não entendi a ligação, mas tudo bem. Aí Bolsonaro fez o contraponto com as manifestações realizadas dia 25, dia 26. Quem foram os organizadores? O próprio povo. Foi eu aqui no canal chamando o povo para as ruas, foram outros canais chamando o povo para a rua, foram as redes sociais, todo mundo se juntando para ir às ruas. Não teve sindicato, não teve movimento fulano, movimento ciclano. O próprio presidente da República se manteve afastado das porque se fosse o Lula, ele estava lá no meio lá e gritando, né? Viva Cuba, viva la Cuba, é mais ou menos, viva la Venezuela, né? El Maduro, mais ou menos isso, né? Che Guevara, tava lá gritando essas coisas, né? Enfim, mas Bolsonaro ele fez o quê? Deixa o povo. A manifestação é do povo, deixa o povo, é o que o povo. E eu achei bacana essa atitude dele. Então, deixou bem claro a diferença entre as duas movimentações. E um ponto que ele colocou que eu achei legal foi o demonstrativo do poder de forças. Aquela manifestação da esquerda precisou ser organizada por um grupo partidário, o que não tira a sua força. Porém, o povo foi organizado pelo povo, que foi uma manifestação quase 10 vezes maior do que aquela. Resumindo o assunto, o povo por si só é mais forte do que a organização petista e aliados. E é isso que nós temos que olhar. Essa força do povo precisa ser reconhecida. E está sendo. A mídia tentou esconder, os jornais tentaram, né, denegrir a imagem. Mas a verdade é uma só, gente. O povo estava lá. Essa é a questão. É o povo lendo, não tem ninguém na Paulista. E o povo lá na Paulista, tá vendo aqui? Não tem ninguém, os caras estão cegos, nós estamos tudo aqui. Quer dizer, mais ou menos isso. O povo viu a verdade aonde estava e de que lado estava. Quem foi a Paulista, quem foi no Rio de Janeiro, quem foi em Copacabana, quem foi em outras e outras cidades do Brasil, que estava lá no meio da mobilização, quando leu os jornais, viu a diferença e viu onde está a mentira. Né? E Bolsonaro expressou isso. A força e a vontade do povo. Isso é bacana. Nós temos um presidente hoje coerente, honesto e decente. Não um presidente que se aproveita das massas populares para, vamos lá, não. Bolsonaro eu achei muito inteligentíssimo. Não sei se ele foi aconselhado por alguém ou se foi dele a ideia, mas foi muito inteligente ele ficar no canto dele e deixar o povo fazer a parte do povo. Porque dessa maneira ficou bem claro que o povo não estava sendo levado por um partido nem por um movimento social, não. O povo estava sendo levado às ruas por interesse próprio. A nação deu seu brado, não foram partidos políticos. E o povo deixou bem claro que a sua bandeira é a bandeira do Brasil, não uma bandeira vermelha, que ninguém sabe de que partido, de que país é. Porque nosso país não tem nem nada de vermelho na bandeira. Nada se aproxima do vermelho na bandeira. Tá, a nossa bandeira é essa. Está escrito lá, ordem e progresso. Fui!